seja blindada do mundo lá fora. Então, toda vez, por exemplo, eu quero trabalhar. Não, mas trabalhar é tão ruim, as pessoas são ruins, você vai ser enganada, você vai ser extorquida, é melhor você ficar aqui dentro de casa. Ou então, eu quero trabalhar. Não, vamos trabalhar juntos, porque você não tem capacidade. Isso eu estou falando porque eu ouvi isso. A gente vai trabalhar junto porque você não tem capacidade cognitiva de lidar com aquela situação. Então, eu vou te auxiliar, vou te ajudar. Gente, isso tudo é o ápice do relacionamento abusivo, porque ele vem com pequenas coisas logo no começo. Então, primeiro sinal é como? Você não vai andar de ônibus. Se não quero você andando de ônibus. Também não quero você andando de Uber. Deixa que eu vou te levar e eu vou te buscar. Isso é uma forma de controle. Veja, estou falando de situações onde o abusador se utiliza para estar manipulando aquela pessoa. Não necessariamente todo homem que faz isso é um abusador, tá? A gente precisa ter esse. Então, geralmente eles utilizam dessas estruturas, dessas artimanhas, vamos dizer assim. Ah, você não, eu quero sair com as amigas. Ah, mas você sabe que você não tem amiga. Todas as suas Todas as suas amigas são falsas. Durante todo esse processo, quantas amigas, né, estão aqui junto com você? Mas eu estou. Eu estou aqui, eu estou para te ajudar, para te apoiar. Então, existe, né, uma grande escala. São pequenas coisinhas, mas que vai aumentando para ter esse controle total. Agora, identifiquei, sei que estou dentro daquela situação. O que é que eu posso fazer para me blindar, para me proteger? Primeira coisa é, você identificou, sabe que está dentro de um relacionamento abusivo, se organize financeiramente. Então, foi o que eu fiz, no meu caso. Então, eu percebi que aquele relacionamento não estava dando para mim. Não estava legal. Então, foi o que eu fiz. Comecei a trabalhar. Ah, apareceu uma oportunidade muito boa, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Se ele não deixa você trabalhar, de forma alguma, tenta fazer alguma coisa dentro de casa. Tenta vender, tenta fazer um e-book, coloca lá para vender. Faz algo para que você tenha alguma renda. Isso é muito importante. Por quê? Quando você sair, você não vai ter mais apoio, você não vai ter aquela estrutura de casa, comida, coisas essenciais, né, coisas básicas. Você não vai ter mais aquela estrutura. Em alguns casos, você não tem apoio familiar, na maioria dos casos, realmente. Então, você tem que visar, né, e observar tudo isso. Então, eu vou ter apoio familiar? Vou ter. Então, eu sei para onde ir. Não tenho, então eu preciso me organizar quanto a isso. Às vezes acontece, você tá tão envolta ali no relacionamento, como no caso, passou anos com a pessoa, que é muito comum que o seu ciclo de amigos, o seu ciclo, né, de pessoas próximas acaba sendo o ciclo dele. Então, às vezes, você está muito envolvida com a família dele, com os amigos dele. E quando tem separação, você ficou distante, né, por tanto tempo das suas amizades, da sua família, que você também se vê sem amparo muitas vezes. É um isolamento. Ele isola. Sim, sim, sim. Exato. Exatamente. Ele te deixa isolada. Esse isolamento, tanto social quanto financeiro, eles fazem isso de forma proposital
para que você realmente não tenha para onde recorrer, você não tem para onde ir. Então acaba. Eu vou tirar o óculos porque ele fica refletindo a luz da lâmpada que está aqui na frente. Mas, enfim, ele acaba te reduzindo tanto, ele te isola tanto, né, em tantos aspectos, que você acaba ficando ali sozinha. Então, você não sabe realmente o que fazer, como fazer, para onde recorrer. Isso é muito importante. Você falou uma coisa aí, que eles fazem muito, que tudo deles é melhor. Então, a casa é melhor, o carro é melhor, a família é melhor, os amigos são melhores. Isso é uma forma também de te subjugar. Quando chega para você e fala assim: ah, deixa isso comigo, deixa que eu controlo, que eu sei fazer, eu sei organizar, é porque, de certa forma, de forma velada, a gente está dizendo assim: olha, você não tem capacidade suficiente para fazer isso, então eu que vou fazer. E aí é que está o perigo também. Eu tinha citado, né, as duas figuras públicas no começo, para a gente tratar delas, porque no caso, por exemplo, da Patrícia Ramos, foi isso que aconteceu. Ele virava para ela e falava: não, deixa que eu cuido. A gente é sócio, então deixa que eu faço. Então, no caso das meninas que têm empresas e são sócias, né, dos seus parceiros, tenham ali contas conjuntas, contas onde os dois têm acesso, os dois vão estar utilizando, olhando, vendo as entradas, as saídas. Entenda o valor do seu trabalho, do seu serviço, porque às vezes a gente coloca tudo muito na mão do outro. E dentro da nossa sociedade, onde o homem ele tem esse papel financeiro, né? Ele é o homem que controla, ele é que organiza, ele que mantém, que sustém, mesmo quando é você que está trabalhando. Então tem bem esse controle. No caso da Patrícia, ela não sabia quanto tinha na conta. Ela olhava a conta, achava que tinha 100 mil reais, estava ótimo, mas na verdade ela tinha um contrato de 1 milhão. Então, entender e saber o que é que eu estou fazendo. Peraí, calma. O que é que tem na conta? Quanto é que tem? Quem pagou? Quem entrou? Vai tendo esse hábito. Isso é um hábito. De você olhar, de você analisar o que foi que aconteceu, pergunta, questiona, até para a pessoa saber que você está por dentro da situação também. Mas aí, né, voltando, você identificou, faz esse caixa 2, vamos dizer assim, de forma tranquila, não tenha pressa, né? Se você não estiver correndo nenhum risco de vida, claro. Não tenha pressa de sair desses relacionamentos, caso você ainda não tenha uma estrutura bem fixa, bem formada. Então, tenha, no caso da empresa, tenha um capital de giro. Outro ponto muito importante. Ah, é meu sócio. Vai colocar no quadro societário? Vamos analisar, vamos ver como é que vai ficar as porcentagens, como é que vai ficar a divisão, vai ficar 50-50. Se a empresa é sua, coloca você com uma porcentagem maior, porque você vai ter mais autonomia. Outra coisa também, seja você a sócia administrativa da empresa. Isso eu estou falando se a empresa é sua, certo? No seu caso, né? Você tinha empresa e você era sócia dele. Então, no quadro societário, coloca você como sócia administrativa, coloca uma porcentagem maior para você. Lembra o caso também da Larissa Manoela? Quando ela foi ver ali, a empresa tinha 33% para cada. Ou seja, ela não tinha voz, ela não tinha decisão. Outro contrato, ela tinha 3%. O restante era dos pais. Isso também são formas de controle que a gente precisa estar atento. Exatamente, perfeito. Quando ela foi ver, tinha uma dívida ali de milhões no nome dela. Isso se chama estelionato, né? Estelionato. Então, você precisa ter esse olhar, esse hábito de controlar as suas finanças, certo? Então, tem ali um dia no mês, vamos sentar aqui, vamos ver quanto foi que entrou, quanto foi que saiu, saiu tanto por quê? Onde é que a gente está gastando? O que é que está acontecendo? A gente sempre tem que ter essa orelhinha em pé para entender, né, o que é que está acontecendo ali. Outros pontos importantes, além do quadro societário, sempre tenha contato com o seu contador. No caso da Lara Nesteru, que foi o que ela fez. Ela, toda vez que ela viu ali uma movimentação estranha, a primeira coisa que ela recorreu foi ao contador. Olha, o que é que está acontecendo? Sim, porque está. Outro ponto também muito importante, tem um hábito. Eu sei que isso pode parecer assim muito bobeira, sabe? Mas tem um hábito de consultar o seu CNPJ ou o seu CPF. Então, entra para ver, no caso da Patrícia, tinha contas bancárias criadas por ele sem a consulta dela. Ela não sabia que existiam essas contas. Então, olha ali o seu CPF, vê como é que tá, se tem quantas empresas que tem, quantas contas bancárias tem atrelado ao seu CPF, veja se tem dívidas no seu nome também, porque a gente está falando aqui dentro de uma situação onde as pessoas, né, a pessoa, ela pode estar utilizando ali todos os seus
dados bancários, né? Enfim, tudo que tem seu para se beneficiar. Acontece muito da mulher ser laranja do cara, porque ele bota ali o CPF, CNPJ dela, faz um MEI para ela, abre uma empresa, enfim, são N situações. Então, a gente precisa ter, né, esse hábito também. Consulta, dá uma olhadinha, vê se está tudo certo, dá uma olhadinha ali no banco para ver se está tudo ok. Construa, né, esse hábito de forma gradativa, mas vai ali se organizando. Antes de sair, certifique-se, né, que você tem ali uma reserva financeira, está tudo ok, dá para você se manter. Qual é a minha recomendação? Um valor para você se manter por pelo menos 3, 4 meses. Então, eu sei que, gente, isso é difícil, mas assim, para sair dessa situação é importante, né? Você precisa se organizar financeiramente falando, sabe? Quando a gente fala de relacionamento, tem outro aspecto também, né? Que é justamente esse, quando o relacionamento é da pessoa que faz com que você trabalhe. Ele quer que você trabalhe, ele quer que você vá para fora, ele quer que você produza, que você tenha essa captação de dinheiro. E a gente, às vezes, a gente se engana quando isso acontece, porque a gente pensa assim: ah, ele não trabalha, quem trabalha sou eu, mas eu tenho um controle, né, de tudo que está acontecendo. Muitas vezes não. Às vezes, justamente pelo cara ter mais tempo livre, ele tem mais tempo para te controlar. Então, isso é um aspecto muito importante que muitas vezes é negligenciado. Recentemente, eu ouvi um podcast que conta, né, a história de uma mulher que era ela que trabalhava, era ela que saía, o cara ficava em casa a semana toda e tudo mais. E aí ele convenceu ela a fazer um seguro de vida. Ele, porque a gente não faz um seguro de vida e tudo mais. Até que chegou uma situação onde ela viu que a vida dela estava em perigo e ela entendeu que aquele seguro ali poderia ser uma cilada, entende? Então, é sempre essa de proteção, de cuidado. Eu tô aqui para você, eu tô aqui para te ajudar, sendo que na verdade é um sufocamento que ele vai fazendo ali, né, de vários aspectos, vários pontinhos, até fazer com que você ali fique realmente preso. Então, perfeito, sim. Exato. Sim, sim. E isso é. A gente precisa entender também quais são os pontos que são abusivos ou não, né? O que se enquadra em patrimonial. Abuso, né? Abuso patrimonial. Isso se encaixa. Quando a pessoa ali, ela coloca uma conta no seu nome, ela pega o seu dinheiro, ou enfim, o dinheiro dela, ela diz que vai pagar, na verdade ela não paga. Isso é violência patrimonial. Outro tipo de violência que você falou no começo, quando nada está no nome dele. Você não, né, tem um relacionamento, tem uma união estável, mas nada é no nome dele. É no nome do pai, da mãe, do periquito, do papagaio. Nada é no nome dele. Por quê? Violência, né? Ele está se. E exatamente, exatamente. Aconteceu comigo uma situação bem parecida, que, né, no meu antigo relacionamento, que a pessoa colocava tudo no nome dos pais, no nome de outras pessoas. E quando eu fui questionar ela por quê, aí ela falou, tipo, ah, não, besteira, questão de. É porque realmente eu tenho que ir no cartório para mudar, eu tenho que fazer e acontecer, e nunca fazia. Então sempre ficava nessa, eu tenho que fazer, nunca fazia. Outra coisa também que pode se encaixar no padrão de comportamento de um abusador é você não saber o quanto o cara ganha. Veja, eu não estou falando de situações
que, né, você tá ali no começo do relacionamento, você tá se conhecendo. Claro, o cara não tem a obrigação de abrir lá a conta bancária e dizer para você quanto é que ele recebe. Mas eu tô falando de pessoas que estão dentro de uma união, que tem um relacionamento, que já tem ali uma parceria e você não sabe. Aí a pessoa fala assim: "Poxa, como é que pode, né? Você tá, no seu caso, não tem dinheiro para mim, eu não consigo comprar um absorvente. Mas a gente vai para passar um final de semana, um final de semana com os amigos e ninguém paga nada. Quem que tá pagando a conta? Ele tá pagando, é. Mas e aí, quando a gente vai questionar, ah, não, sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem uma história mirabolante por trás. Então, assim, o cara não fala, o cara não conversa com você sobre dinheiro, sobre finanças, sobre contas, é um sinal, assim, sabe? É um ponto para você ficar, tipo, o que é que tá acontecendo? Por que ele não quer falar comigo sobre isso, sabe? E você, sim, você. Infelizmente, é como você falou. Quem está do outro lado, a gente não tem malícia. Imagina essas coisas. Mas quem está ali no modo operante o tempo todo, quem cada passozinho que você faz é milimetricamente pensado e calculado, então a pessoa já sabe, ela já sabe que ela está fazendo algo agora, que ela já sabe que lá na frente como é que isso vai responder, né? Geralmente eles não falam assim, ah, não, você não vai, porque esse modo de abusador, ele não existe mais. Essa pessoa bruta que fala, que grita, que berra, não existe mais. Então agora é aquela pessoa que fala manso, que fala calmo, e ela induz você a pensar que não é interessante você viajar com a criança. Ela não você, ah, você não vai. Ela induz você a você ter essa conclusão. Sim, exato. Então, assim, são padrões, né, que o abusador ele acaba se utilizando. A gente está falando de um ponto financeiro, mas a gente entende que ele vai criar várias inseguranças em você para que o financeiro, né, seja afetado com isso. Então, você está ali, o cara te menospreza, ele diz que você não sabe, você não tem controle, que você não tem habilidade com aquilo, vai refletir no. Nina, vai olhando os comentários que eu não estou enxergando nada. Eu não tô... Tá. Então, a gente tem que ter esse ativo, a gente sempre tem que ficar olhando essas questões para que a gente consiga identificar qual é o padrão, em que situação de gravidade a gente está. Então, né, tem níveis de gravidade, de abuso, então a gente consegue identificar e ficou insuportável para você, você quer sair da relação a todo custo, então se programe e se organize. Se você quiser comprar um carro, por exemplo, compra enquanto está dentro da relação, né, com os cuidados, né, claro, jurídicos e legais com relação a isso. Outro ponto importante, vai se casar, faz um contratozinho ali pré-nupcial. Nos Estados Unidos é super comum, as pessoas fazem isso,
né, de forma assim muito natural, e a gente tem que implementar isso também. Então faz um contrato, coloca ali algumas cláusulazinhas para você se proteger. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas isso é besteira, isso não importa, mas faça. Entre em contato com o advogado, fala, conversa, pede orientação com o contador também, né, no caso ali das finanças, como é que você pode fazer para se organizar. Então, tomou esses certos cuidados, observou, pronto, agora eu vou sair. Faça isso com segurança. Então, evite, né, com que a pessoa saiba do seu endereço, por exemplo, troca ali o acesso, troca de e-mails, se for o caso. Sim. E eu vou, para finalizar, Nina, esses pontos aqui de atenção, né? A gente falou, você tem uma reserva de emergência, tem um capital de giro, você tem contratos, você observar, ter um controle ali do seu CPF, do seu CNPJ, o que é que está acontecendo, criar o hábito de ter esse controle financeiro, né? De forma recorrente, de você olhar as contas, observar o que está acontecendo. Eu quero finalizar esses pontos com isso que a Nina falou. Troque os seus acessos, porque existe algo que a nossa mente ela está condicionada. Então, por muitos anos, a sua mente foi condicionada a pensar de uma forma. Geralmente, a maioria das pessoas que estão sendo abusadas, elas não têm consciência. No meu caso, por exemplo, eu só tive consciência que era um abuso quando eu saí da relação. Eu não entendia o porquê eu estava saindo, eu só precisava sair. Quando eu saí, eu entendi o porquê. Geralmente as pessoas não têm, né? As pessoas que estão sendo abusadas, elas não têm essa consciência. Mas aí você saiu, sua mente está condicionada. Você precisa passar por um período de desintoxicação. Você precisa se desintoxicar daquela pessoa, né? Então você precisa ficar livre. No primeiro aperto, quando você. Eu vou contar uma situação minha, tá? Eu fui para o supermercado, na época eu dividi apartamento com uma amiga minha. A gente foi para o supermercado. Eu não tinha mais aquele apoio financeiro que eu tinha antes, né? Que era dele. E aí eu fui comprar papel higiênico. Eu estava acostumada a comprar o melhor papel higiênico do mercado. E aí eu não tinha recurso para isso na época. Então a gente teve que comprar aquele papel higiênico. Ela queria comprar aquele reciclado. E eu chorei. Eu comecei a chorar no supermercado. Eu disse, eu não quero, não vou comprar isso. Aí depois ela viu tanto meu desespero que disse, vamos comprar aqui um melhorzinho, um mediano. Porque a mente da gente, ela entra em conflito. Poxa, eu tinha tudo do bom do melhor. Eu tinha uma casa que só a sala tinha 100 metros quadrados. Então, quando você se vê numa situação onde você não tem mais aquele conforto financeiro que você tinha antes, a tendência é você querer desistir. E quando a pessoa como é assim, é muito difícil a pessoa não saber absolutamente nada da sua vida. Ela vai saber uma coisa ou outra. Então, quando a pessoa identificar, ou até pela ocasionalidade mesmo, a pessoa mandar mensagem para você, a tendência é você voltar atrás. Porque você viu que o negócio é muito pesado, que é o fardo, né, ali. Agora é você que vai ter que correr atrás. Às vezes assusta, porque você não está acostumado com aquilo. E o cérebro, ele tem tendência a procurar sempre um caminho mais fácil. Então, para mim, é mais fácil ficar dentro de casa e ser mantida, né, ser sustentada por outra pessoa. Se você vê o cérebro ali, né, nesse momento de desespero, de pânico, você vai querer voltar. Então, fazer com que você não tenha contato evita com que a pessoa te manipule nesse momento de fragilidade. Porque você é frágil. Mas eu quero sair porque eu não aguentava mais aquele relacionamento, certo? Mas existe um processo, né, de você entender o que é que está acontecendo para você sair dali. Então, por último, se blinde, aprenda a se blindar, aprenda a se proteger. Se você vai se proteger trocando os números, trocando e-mail, se afastando, mudando de cidade, faça isso. É importante.
Sim, exato. Ou ele vai falar ou ele vai falar que você é maluca, ou ele vai falar que você tá traindo ele, que é muito comum. Ah, ele arrumou outra pessoa. Você está sendo viciada por outras pessoas, pelas suas amigas, pela sua família, pelos seus pais. A desculpa, assim, as desculpas são todas, né? São inúmeras. Mas, sim, é, exato, exatamente. Ele sempre vai procurar o ponto mais frágil, né? O ponto mais crítico. Só para finalizar a conversa e para trazer uma história minha, no momento assim que eu tava, meu Deus do céu, e agora o que é que eu vou fazer? Tava correndo atrás, fiquei desempregada, no meio da crise, fiquei desempregada. E teve uma enchente muito forte aqui em Pernambuco, que muitas casas ficaram alagadas, inclusive a minha. Eu não sabia disso. Muito tempo depois foi a minha mãe que veio me contar que a minha casa, né, o apartamento onde eu morava ficou alagado. A gente ficou ilhado, a gente estava sem energia, sem nada. E a minha mãe, ela conseguia ver o meu apartamento de um ponto alto da rua. E ela disse que ela estava lá observando, passou o meu ex. Passou, ficou parado na esquina, ele não viu ela, ele ficou parado olhando para o apartamento, acho que tentando me ver, não sei, ver algum. E aí ele mandou mensagem, ele na volta viu a minha mãe e ele falou assim: agora ela volta. Porque assim, perdeu tudo, tá tudo alagado, não tem nada. Ele tinha certeza disso, agora ela volta. Não voltei, graças a Deus. Mas eles vão ficar por um bom tempo te sufocando, te cercando, esperando o momento que você volta. Isso é. Então, assim, você precisa se blindar também nessas questões, tá? O que eu recomendo, assim, independente de qual estágio você esteja, seja no começo, né, identificando ali os pequenos sinais, ou seja naquele ápice que você já está cansada, ou nesse momento que você já saiu e agora está se reestruturando, faça terapia. Terapia é vida e ajuda muito a fortalecer. Uhum. Um livro, frases. Sim, meu Deus.
Sim, sim, sim. Exato. Vou para finalizar, Nina, só pegando o ganchinho aí do que você falou. Ninguém tá imune, né? Você falou da sua história, ninguém tá imune. Eu vi hoje, inclusive, eu tava vendo, eu gosto muito de escutar podcast. E eu escutei um podcast hoje contando o relato de Gal Costa, que é uma das maiores a estrelas, e ela passou por um relacionamento abusivo. Então você fica se questionando, cara, uma pessoa realmente, né, influente, que tinha pessoas, amigos influentes, ela caiu numa situação como essa e ela se viu à beira da falência por conta disso. E eu estava vendo também o caso de uma menina que ela disse: eu me preparei 6 meses antes do meu divórcio. Ela se preparou, aí ela falou que ela tirou a habilitação, que ela colocou silicone, ela emagreceu, ela fez uma poupança, ela fez uma reserva, ela trocou de emprego. E assim, eu estou trazendo nesses casos para exemplificar tudo isso, como é que vocês podem colocar na prática. Então, se preparem, se programem, né? E aí ela disse que quando ela viu que ela. Aí ela falou também assim, que eu achei muito bom. Ela disse assim: eu coloquei o silicone porque eu ia precisar de uma pessoa para cuidar dos filhos, para cuidar da casa e para cuidar de mim nesse processo. Então, eu aproveitei que eu estava naquele relacionamento para ter esse apoio. Quando eu já estava com silicone, que meu carro já estava, né, o emprego já estava trocado, já estava nas mãos, eu disse, pronto, agora eu quero o divórcio. Então, né, sim. Eu fiz isso também, mas no meu caso foi inconsciente. Eu fiz porque poxa, eu tô aqui, tô muito parada, eu tô vivendo em função da outra pessoa e eu tô vendo que não tá tendo retorno. Então eu comecei a mais de mim. Eu organizei algumas coisas, comecei faculdade,
Na época comecei a trabalhar e tudo mais, mas enfim, a questão é essa, o que a gente está, né, tentando trazer é esse ponto, é você se programar e se organizar para quando você sair, você já ter ali uma peça de meia já feito para você não ficar, né? Mas procure orientação. Fala com a Nina, fala comigo, fala com o advogado, fala, né, com pessoas próximas, para que você tenha ali um aparato legal para conseguir sair da melhor forma. Quando a gente recebe, né, uma mulher que está dentro dessa situação, aqui a gente trabalha com vários tipos de relacionamentos que eu vejo que são abusivos, né? Então são pessoas que são sócias, amigas, irmãs, mãe e filha, acontece muito. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é consultar, ver como é que tá você, né, ali dentro do mercado financeiro, como é que tá, como eu falei, né? Seu CPF, seu CNPJ, como é que tá toda essa questão e a gente começa o processo de desvinculação, né? A gente vai começar a te orientar como você pode se desvincular, como você pode ter um capital, a construção ali da reserva financeira. Como é que você pode fazer, o que fazer, como fazer, né? Quais são as estruturas, então você vai criar ali pontos específicos para você começar a alimentar, a gente vai te acompanhando também durante esse processo, para que você consiga ter uma reserva de emergência para conseguir sair da melhor forma. Às vezes, Gina, acontece da gente procurar